Oi, gente! Finalmente vamos desmoldar essa peça. Reparem que eu fiz a metade do molde, um pouquinho mais que a metade. Não precisa encher inteiro, a não ser que a flor seja maior. Como as gérberas são fininhas, ó, não tem necessidade de encher o molde até a boca, senão a gente vai gastar muita resina. Reparem que tem microbolhas, faz parte, tá? Às vezes a gente não consegue deixar totalmente sem bolha, porque a gente coloca coisas lá dentro e às vezes fica meio que impossível de não fazer bolhas, tá? A gente vai fazer o doming aqui, eu vou misturar 20 gramas de resina e 9,2 gramas de endurecedor, tá? Como essa peça eu tirei do molde antes de completar o molde até a boca, se forma ali nas laterais como se fosse uma proteção, um murinho, uma paredinha, para que essa resina que a gente vai colocar agora não escorra, tá? Caso a sua peça não tenha esse relevo nas laterais para cima, o ideal é que você passe nas laterais e um pouco embaixo também o látex, tá? Para que se escorrer, não pegue nas laterais da peça. Essa daqui, as laterais estão com a bordinha um pouquinho mais altas do que a peça, do que o meio da peça ali. Então, não vai escorrer. Eu vou encher, vou misturar aqui primeiro, né? Deixar descansar. E eu vou completar até a beirinha dessa paredinha das laterais da minha peça. Então, mexe bastante. Já liga aí tua luz amarela para aquecer a resina e para aquecer a peça também, tá? Porque aquecendo a peça não acontece o choque térmico. Aqui eu já deixei descansar um pouquinho. Então, ó, a peça tem que estar bem limpinha, sem nenhuma sujeira. E aí você vai despejando e com uma espátula ou com um palitinho, você vai espalhando devagar para não fazer mais bolhas. Importante que essa última etapa não fique com blushing, aquela névoa que parece uma mancha de óleo. Não pode ficar, então você tem que pesar bem direitinho e ficar acompanhando. Se o blushing começar a aparecer, você espirra o explode bolhas. O explode bolhas pode ser tanto da Redilize quanto da Andrea, da Unique Studio, e também da Dani, da DNA Moldes, tá? Então, aqui você vai, ó, com paciência, trazendo para as beiradinhas. As minhas beiradinhas estão mais altas, eu sei que não vai escorrer. Se a tua peça não tiver, o ideal é que você passe um látex nas laterais, deixa secar, passa embaixo também um pouco, não precisa passar embaixo na peça inteira, mas passa um pouquinho ali embaixo, principalmente próximo das laterais da peça, para que se escorrer, não marque a nossa peça ali, porque depois não sai, tá? Então, ó, com a ajuda da espátula, eu vou espalhando e você tem que ficar de olho. Deixa a lâmpada acesa ali em cima da peça, mas não precisa ficar muito próximo para não ferver, tá? Para não esquentar demais. A gente só quer evitar ali que a umidade vá para a resina. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E a pesagem correta, bem corretinha dessa resina, tá? Misturar, deixar bem homogêneo, para que não fique nenhuma parte sem misturar, porque todos esses erros, se a gente fizer errado, todos esses erros não, né? Todas essas etapas, se a gente fizer errado, pode acontecer de aparecer um blushing. E se acontecer o blushing e você perceber depois que a peça está curada, você vai ter que lixar, tirar toda a mancha de blushing, lixa com uma lixinha 320, limpa bem a peça e faça novamente o doming, tá? Protegendo sempre as laterais da peça e um pouco também da parte de baixo, para que não escorra. Aqui eu já derramei a minha resina, já espalhei bem direitinho e vou deixar coberta por 24 horas. Ó, eu vou espirrar um pouquinho do explode bolhas da Unique Studio, para que estourem as bolinhas que ficaram ali. Eu espirro algumas vezes, me certifico de que não vai escorrer. Depois que eu espirro o explode bolhas, eu espero. Eu não mexo com a espátula, porque se eu mexer, eu vou atrapalhar a evaporação desse explode bolhas, tá? Então, espirra e espera. Deixa
que o explode bolhas, ele vai evaporar, porque é um álcool, né? É como se fosse um álcool isopropílico, então ele evapora. Aqui eu tô tirando umas sujeirinhas de pozinho, um pelinho que apareceu, eu tô tirando com um palitinho. E tem um leve defeitinho aqui na minha peça, que eu não consegui tirar, eu não ia lixar essa peça pra fazer. Então, ela ficou com um leve defeitinho bem na parte de cima e que tá tudo bem, né? Lembrem-se que a gente não é máquina, a gente faz artesanato, a gente trabalha com as mãos e às vezes não fica 100% perfeito como se tivesse saído de uma indústria, né? De uma fábrica, tá bom? Então, aqui a gente faz os últimos retoques para ter certeza de que tá tudo certinho, que o dome cobriu todas as partes aqui da minha peça, da parte de cima. E eu vou cobrir com a minha tampinha, sem encostar na resina, claro, e vou deixar curar por 24 horas, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês como tá brilhando e como eu enchi bem. Ainda tem umas rebarbinhas ali, ó, que vocês podem ver, mas isso depois a gente vai tirar quando a peça estiver totalmente dura e curada, tá? Não vamos mexer. Olha aqui com a luz normal, não enxergo nenhuma manchinha de blushing. Eu enxergo algumas rebarbinhas que a gente vai tirar depois com aquele estiletezinho da China. E agora vamos esperar 24 horas. Um beijo!